Super. Olá, hoje é 27 de agosto de 2021, esta disciplina Gestão Ambiental do curso de Engenharia da Produção da UFRN. Eu sou o professor Júlio Rezende. Hoje nós temos um webinar sobre tecnologias de tratamento do ar, com Carla Sarmento, Clara Carvalho e Franciara Campos. Então, elas vão iniciar as apresentações delas aí e nós estaremos registrando esse trabalho delas, nessa exposição delas. Boa noite, sejam todos bem-vindos. O nosso grupo é composto por Carla, que sou eu, Clara e Franciara, e nós vamos apresentar um webinar a respeito das tecnologias de tratamento do ar como uma forma de complementação à terceira unidade da disciplina de Gestão Ambiental, tendo como docente o professor Júlio Rezende. Nosso trabalho se divide em 6 blocos. Inicialmente, a gente vai fazer uma breve introdução. Em seguida, a gente vai tratar de algumas tecnologias aplicadas justamente a esse tratamento do ar. A primeira diz respeito à transformação do CO2 em combustível. A segunda é a transformação do gás metano em energia elétrica. A terceira consiste em medidas para o controle de poluição do ar. Por fim, a gente vai ter as nossas conclusões e as nossas referências. Dando início, né? Acho que a gente precisa começar dando alguns conceitos iniciais, como, por exemplo, o que é o ar, né? O ar, ele é um componente essencial para a manutenção da vida da Terra, né? Ele é responsável pela nossa existência. É um dos principais fatores para que os seres vivos consigam existir. E existe uma direta relação entre as ações que o homem faz com o meio ambiente e a influência direta que isso tem com a qualidade do ar. Segundo o Dr. Volkmar Denner, que é o presidente mundial do Grupo Bosch, o ar limpo ele diz respeito a todos nós. No Brasil, a resolução do CONAMA, de número 3, de 1990, estabelece quais são os padrões de qualidade do ar. Mas o que é que seriam, né, as causas para essa poluição do ar e para a necessidade desses tratamentos da qualidade do ar, né, ao longo do tempo? Existem muitos fatores que contribuem para a poluição do ar, mas se destacam 2 como os principais fatores. O primeiro está relacionado ao êxodo rural, onde as pessoas saíram daquele ambiente das fazendas, da zona rural, procurando melhores condições de vida na cidade, e isso contribuiu para uma maior taxa de poluição atmosférica nos centros urbanos, uma vez que houve uma maior concentração de pessoas, uma maior concentração do número de indústrias, e assim também uma maior concentração do número de automóveis, que são a segunda causa de maior poluição, de maior nível de poluição do ar, junto com as indústrias, né? A poluição do ar ela apresenta riscos e impactos que têm diferentes níveis, que podem ser fatais, não só para o meio ambiente, quanto também para a saúde humana. Porque, como eu falei, né, o ar ele é fundamental para a vida. E aí, as fontes de poluição do ar, elas podem ser de 2 origens diferentes. Elas podem ser de uma fonte específica, que nesse caso ela se concentra em uma determinada região, e você consegue identificar ela de uma forma física, por meio de uma avaliação individual, como, por exemplo, as indústrias. E tem a outra fonte, que é a fonte múltipla. E essa fonte múltipla, ela pode ser tanto fixa quanto móvel, e pode se encontrar dispersa na comunidade, porque é como se fosse algo em movimento, como, por exemplo, os automóveis. Na nossa direita, em cima, aqui, a gente tem uma representação justamente desses impactos da poluição do ar nos centros urbanos, onde a gente observa uma camada de poluição em uma cidade de Pequim. Já aqui embaixo, a gente mostra a poluição do ar oriunda dos automóveis. E os principais elementos associados à poluição do ar são listados aqui nessa figura abaixo, no meio, sendo eles as partículas inaláveis, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, compostos voláteis, o óxido de nitrogênio e o ozônio.
Os poluentes, eles são monitorados e avaliados de acordo com a sua origem e os efeitos da saúde. Então, todos aqueles que eu coloquei anteriormente, né, eles são classificados de acordo com sua fonte de emissão e os efeitos que eles causam nas pessoas. Por exemplo, as partículas em suspensão, que são as poeiras, têm a sua fonte oriunda da combustão completa das indústrias, dos motores, de queimadas, entre outros, e interferem na saúde e no nosso sistema respiratório. Outro exemplo é o óxido de nitrogênio, que ele é oriundo da queima de combustíveis em altas temperaturas dos veículos, aviões e incineradores. E ele age como efeito na saúde e no nosso sistema respiratório, podendo causar irritações e também altas concentrações dos problemas respiratórios, até mesmo causando um edema pulmonar. A melhoria na qualidade do ar e a redução do impacto das alterações climáticas está diretamente ligado a 5 ODS, sendo a primeira a saúde e bem-estar, uma vez que está associada à saúde e bem-estar das pessoas e à qualidade de vida. A segunda é com relação à energia acessível e limpa, uma vez que a poluição do ar ela é oriunda através de energias e das ações do homem no meio ambiente. A ODS 11, que está associada às cidades e comunidades sustentáveis, como eu falei, né, a concentração da poluição do ar está nos grandes centros urbanos. O consumo e a produção responsável, uma vez que se pode encontrar fontes mais renováveis, de uma forma mais responsável do consumo, como uma forma de alerta à população. E o último, eu não estou conseguindo ler, porque aqui quando eu compartilho, aí fica apagado, mas é a ODS 13. O tratamento da qualidade do ar, né? Existem, ao longo do tempo, a sociedade foi se conscientizando da importância de encontrar formas de tratamento da qualidade do ar, de forma a minimizar os impactos da poluição na atmosfera. E dessas medidas, né, foi o Protocolo de Kyoto, que ele começou a valer em 2005, onde diversas nações se reuniram e decidiram em conjunto buscar formas de minimizar os impactos em seus determinados países a respeito da quantidade de poluição atmosférica que elas emitiam, né? E aqui, nessa figura, a gente tem uma representação dessa comparação na esquerda, a gente tem uma cidade não sustentável, onde há uma alta concentração de indústrias, a poluição das águas, e na direita a gente tem um ambiente mais sustentável, onde há um equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Agora a gente vai dar início às rodadas das tecnologias aplicadas ao tratamento do ar, e a gente vai falar, existem muitas, mas a gente vai falar de algumas que são aplicadas ou que estão em fase de estudo. A primeira consiste na transformação do CO2, do gás carbônico, em combustível. O CO2, gás carbônico, ele influencia de uma forma direta no efeito estufa, e, consequentemente, para o aumento das temperaturas a nível global. Embora exista uma baixa concentração na atmosfera de CO2, para cada 1 bilhão de partículas de ar, apenas 414 são de CO2, essa pequena concentração tem uma influência muito grande na geração do efeito estufa. E, justamente devido a essa baixa concentração na atmosfera, existe uma dificuldade grande no desenvolvimento de tecnologias que busquem minimizar os impactos da emissão do carbono na atmosfera. Nessa figura da direita, a gente tem uma representação da emissão do gás carbônico a nível mundial. E partindo-se desse princípio das dificuldades de lançar novas tecnologias associadas justamente ao reaproveitamento do gás carbônico, a empresa Carbon Engineering, que fica na Colômbia, em British Columbia, no Canadá, ela resolveu lançar esse desafio, né? E ela conseguiu um investimento de 68 milhões de dólares, oriunda de duas empresas, que são a Chevron e a BHP,
na busca de encontrar uma técnica econômica e eficiente de transformar o gás carbônico em combustível líquido. O objetivo é justamente esse, né? Reaproveitar o gás carbônico que é emitido das indústrias, dos automóveis, entre outras fontes, e transformá-lo ele através do reaproveitamento, né? E a empresa informa que, quando o projeto for concluído, né, vai haver uma capacidade de retirar até 1 milhão de toneladas de gás carbônico da atmosfera por ano. Aqui na direita, a gente tem a figura representativa do protótipo desse projeto. E esse método divide-se em 6 etapas, né, a respeito de como é que a gente vai transformar esse CO2 em uma energia, né? Inicialmente, a gente tem a emissão desse CO2 na atmosfera e ele vai ser capturado por uma turbina que está localizada no teto, que é justamente o que está ilustrado nessa figura aqui. Essas turbinas aqui, elas vão puxar o CO2 e vão levar elas para um ambiente onde elas vão ter contato com hidróxidos que vão formar carbonatos, e dessa mistura vão formar partículas que vão ser submetidas a altas temperaturas. Com essas altas temperaturas, o gás carbônico ele vai se dividir com o óxido de cálcio e vai ser submetido a uma limpeza. Por fim, ele é transformado ou em um pó, ou então ele vai ser combinado com o hidrogênio para se transformar em hidrocarbonetos. Ou seja, de forma resumida, né, há uma captura do gás carbônico na atmosfera e ele vai ser transformado por uma série de transformações químicas em carbonato para se transformar desse pó que vai ser armazenado para ser utilizado na forma de combustíveis líquidos. Existe uma certa disparidade com relação ao que os ambientalistas acham a respeito desse método. Embora alguns achem que ele é algo inovador, que vai permitir a reutilização do gás carbônico na atmosfera, de forma que a gente vai reaproveitar ao invés de emitir mais, alguns se contrapõem a isso nas perspectivas de que é uma forma de postergar o uso dos combustíveis fósseis, ao invés de buscar o uso de energias renováveis, né? Mac Carrill, que faz parte da empresa, ele afirma que o combustível que eles vão produzir, oriundo do gás carbônico, ele não tem enxofre na sua composição e tem uma queima que é mais limpa que a dos combustíveis tradicionais que estão hoje em dia no mercado. E agora, Clara vai dar início à parte dela, falando a respeito do tópico seguinte. Boa noite. Vou começar a apresentação apresentando sobre a transformação do gás metano em energia elétrica. Pode passar, por favor, Carla. O gás metano ele é produzido pela decomposição da matéria orgânica. Ele é encontrado em abundância em aterros sanitários, lixões, reservatórios de hidrelétricas, pela criação de gado e até o cultivo de arroz. Em relação ao seu efeito, na sua contribuição no efeito estufa, ele tem um impacto 20 vezes maior do que o dióxido de carbono, devido à sua maior capacidade de absorção da radiação. O que é bem preocupante, principalmente considerando os dados em relação à medição do nível de emissão desse gás. Em 2017, quase 600 milhões de toneladas desse gás foram lançadas na atmosfera. Esse valor está 9% acima da média que vinha sendo registrada a partir de 2000 e foi o maior valor registrado durante toda a história, desde que se iniciou essa medição, né, esse acompanhamento. Como ele pode ser produzido, né, por meio de matéria orgânica, ele pode ser também chamado de biogás e pode ser utilizado como uma fonte de energia, que já é uma forma de tentar minimizar o impacto dele no meio ambiente. Pode passar, Carla. Algumas imagens, né, de onde a gente pode estar extraindo esse gás metano e utilizando na produção de energia. Pode passar, por favor.
mas como é realmente, né, gerada energia elétrica através do biogás. Para essa geração são necessárias algumas etapas. Na primeira etapa, se utilizando, por exemplo, de aterros sanitários, né, o lixo presente nesse aterro vai passar pelo estado de decomposição e aí produz o gás metano. Esse gás ele é drenado e é levado até a superfície, onde dali ele é conduzido até os motores, e nos motores ele passa pelo processo de combustão, acionando os pistões e assim ativando o gerador, permitindo a geração da energia elétrica. Esse sistema, ele tem alguns tipos já desses motores desenvolvidos. Na imagem aí apresenta o motor da GE, mas já há também outros tipos de desenvolvidos, até mais simples, para viabilizar a utilização em menores escalas. Mas, considerando, né, um impacto maior sobre a redução da emissão do gás metano, foi publicado em julho desse ano uma notícia de que a usina da Raízen estava produzindo no interior de São Paulo, pela primeira vez no Brasil, energia elétrica com uso do biogás para ser usado em escala comercial, utilizando os resíduos da produção de cana-de-açúcar, que conseguiriam alimentar a usina durante todos os dias do ano, gerando energia todos os dias e conseguindo fornecer também, né, essa energia produzida. Agora, a Jaciara vai dar continuidade referente às medidas para controle da poluição do ar. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco das medidas de controle, alguns pontos específicos. Pode passar o slide, por favor. A poluição atmosférica começou a ser percebida com o tempo, assim que as pessoas passaram a viver em centros urbanos com grande densidade populacional. Podemos dizer que foi mais ou menos a partir da Revolução Industrial, né, quando o carvão mineral começou a ser utilizado como fonte de energia. É importante frisar que quaisquer emissões que resultem na alteração da atmosfera são consideradas poluições atmosféricas. Seus riscos e impactos para o meio ambiente e para a saúde humana podem ser fatais. Portanto, né, devem ser tratados com muita seriedade por todos nós. Algumas das medidas indiretas para controlar a poluição, podemos citar impedir a geração do poluente, né? Que para impedir a geração do poluente existem duas opções: substituir as matérias-primas e reagentes ou mudar o processo e as operações. Na primeira, elimina-se a adição do chumbo na gasolina, usa-se resina sintética ao invés de borracha na fabricação de escovas de pintura e etc. Já na segunda alternativa, utiliza-se de operações contínuas, automáticas, sistemas completamente fechados, né, condensação e reutilização de vapores, processos úmidos ao invés de secos, entre outros. Diminuir a quantidade dos poluentes, a fim de reduzir, né, essa quantidade de poluentes produzidos, é necessário tomar algumas providências. Algumas delas são operar os equipamentos dentro de suas capacidades normais, realizar uma boa operação e manutenção dos equipamentos de produção, adequar o armazenamento de matérias e mudar processos, equipamentos, operações e combustíveis. Outro ponto importante é a diluição através de chaminés elevadas. Nesse caso, é preciso se atentar para os fatores relacionados ao processo, a fonte produtora dos poluentes e as condições meteorológicas. Também o planejamento territorial. Com o planejamento territorial, a localização pode ser melhor definida para diminuir o impacto da poluição no meio ambiente e na saúde humana, considerando a densidade populacional do entorno, né? A velocidade de dispersão, o sentido dos ventos, entre outros também. Pode passar para o segundo slide. Algumas medidas diretas nós podemos citar também para o controle da
poluição. Tratamento dos poluentes. Uma das medidas diretas é a concentração dos poluentes ainda na fonte para posterior tratamento antes de lançá-los para a atmosfera. Equipamentos de controle de poluição do ar, como o próprio nome já diz, esses equipamentos têm a função de controlar a emissão de poluentes na atmosfera. Eles são classificados de acordo com o estado físico do poluente a princípio. Depois, essa classificação envolve alguns parâmetros, como o mecanismo de controle, o uso ou não da água. Podemos citar também equipamentos de controle de material particulado, coletores secos, coletores mecânicos inertes e gravitacionais, coletores mecânicos centrífugos, receptadores dinâmicos secos, filtro de tecido, precipitador eletrostático seco também. Coletores úmidos, temos o exemplo aqui de torre de spray, lavador ciclônico, lavador de gases, lavadores de leito móvel. São alguns dos pontos importantes que podemos citar. Pode dar continuidade. Por fim, a gente chega na nossa conclusão, né? Entende que é necessário, né, que a implantação de políticas públicas relacionadas ao tratamento do ar, ela deve ser intensificada, buscando tanto a conscientização por parte dos empreendedores, quanto da sociedade como um todo. Porque não adianta que o empreendedor faça parte dele e nós, enquanto pessoas que vivemos num ambiente de sociedade, não façamos a nossa parte. E, além disso, né, deve haver um maior incentivo ao desenvolvimento de tecnologias de controle de emissões dos gases poluentes, contribuindo para um maior equilíbrio entre o meio ambiente e a sociedade. Ademais, a gente entende que é importante que haja uma fiscalização mais intensa das indústrias por parte, né, desses empreendedores, garantindo que ela esteja dentro dos padrões de qualidade do ar. Porque hoje em dia, embora exista o CONAMA, que regula os padrões de qualidade, nem sempre essa regulamentação ocorre de uma forma realmente efetiva em todos os lugares. E, por fim, as nossas referências. E agradecemos pela presença de todos vocês. Obrigada. Obrigado, Carla Richelle, Franciara e Clara, né, pela apresentação de vocês. Eu tenho aqui algumas considerações aqui para complementar mais o assunto de vocês. Só um instantinho aqui que eu vou compartilhar o slide, dar uma paradinha. Olá, pessoal. Eu vou apresentar mais algumas informações, já que a gente tem um tempinho para mais um pouco de espaço aí, de tempo. Eu vou estar compartilhando mais algumas informações sobre tecnologias de tratamento do ar, né? Hoje existe uma preocupação muito grande em relação à questão das tecnologias de tratamento do ar, por conta do que o que se chama de mudança climática, né? Então, isso exige que a gente pense quais são as iniciativas que podem ser adotadas para reduzir o impacto, né, a geração de carbono no meio ambiente. Então, para isso, é muito importante as tecnologias de tratamento do ar, né, que é o tema hoje desse webinar. Durante esta semana, a China ela fez um anúncio, agora já no final do mês de agosto de 2021, fez um anúncio que eles estão investindo em grandes áreas de reflorestamento, né, na China, né? Uma das áreas iniciais que eles vão estar reflorestando tem uma dimensão equivalente ao estado de Alagoas, né? Então, só para ter uma ideia da dimensão, né, do que eles estão fazendo em termos de iniciativa, tá? E também é importante para a gente ver assim, a importância a responsabilidade que a gente tem, assim, as grandes corporações, também a própria sociedade, de um modo geral, né, os governos, em relação a isso, tá?
porque os efeitos da mudança climática a gente está observando, por exemplo, no Brasil, que é justamente também a questão de muitos lugares com falta de chuva, né? E a falta de chuva gerando dificuldades na geração de energia e prejudicando o próprio setor econômico, né? Que é o mais interessado nisso tudo. Então, não, existe um fenômeno sistêmico, né? Então, você tem um problema ambiental que tem um impacto econômico. Então, o impacto econômico, se a gente não tem água, não tem energia sendo gerada das hidrelétricas, se a gente não tem energia suficiente, a gente acaba tendo uma tarifa mais alta. Então, isso tem um impacto econômico e tem um impacto na vida de todos nós, né? Quando nós consumimos, temos que pagar uma energia mais cara, e isso vai ter um impacto em toda a cadeia produtiva, gerando aumento do preço dos produtos e ocasionando a perda do poder de compra, né, de todos os brasileiros, né? Então, assim, a questão da mudança climática, a gente não pode ignorar isso. Um estudo foi compartilhado hoje também, mostrou que na Amazônia a única área que não foi desmatada foi a área que é protegida, são as áreas de reserva indígena. O restante de toda a Amazônia tem sofrido impacto em termos de desflorestamento, né? Então, assim, a importância da gente ter uma visão sistêmica sobre tudo isso, né? E aí as tecnologias ambientais, as tecnologias de tratamento de ar, elas têm uma importância muito grande, né, sobre isso. Quando a gente fala sobre esses poluentes, né, que é o carbono, né, que o grupo falou aí, que está sendo gerado, né, e entre outros tipos de poluentes também, né, que estão sendo produzidos pelas indústrias, muitas vezes, nós temos os poluentes, eles podem impactar os ambientes internos e os ambientes externos também, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Não vai ser muito, vai passar um pouco rápido alguns slides por conta da questão do nosso tempo, mas existe uma perspectiva de nós temos uma qualidade do ar dentro que a gente precisa considerar dentro dos ambientes internos e também a qualidade do ar dos ambientes externos, né, que seria o ar, né, do meio ambiente de um modo geral. Então, é interessante a gente observar essas duas dimensões. Em relação à questão dos ambientes internos, nós precisamos ter um cuidado especial com a questão dos sistemas de ar-condicionado. Recentemente, em 2018, foi criada uma legislação, que é o PMOC, né? Que ela apresenta orientações para a manutenção dos ar-condicionados, aqui, o Plano de Manutenção, Operação e Controle, que é o PMOC, que é realizado pelo o profissional responsável por isso é um engenheiro mecânico, que é responsável por essa atividade aqui. De certa forma, é uma reserva de mercado para eles. E isso coloca uma série de responsabilidades das organizações, elas estarem realizando constantemente uma manutenção dos seus aparelhos de ar-condicionado para que as pessoas elas não venham adoecer nos ambientes de trabalho por conta de um ar que ele esteja contaminado por vírus e bactérias, tá? Então, esse tema ele ainda se tornou mais importante a partir do momento também que a gente tem essa situação do coronavírus, certo? Então, aqui no artigo 4º, né, ele fala ele traz algumas definições aí. Ele fala também que no artigo 5 fala que todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de limpeza, manutenção, operação e controle, observada as determinações abaixo relacionadas. Por exemplo, precisa manter limpos os componentes do sistema de climatização, utilizar na limpeza dos componentes produtos adequados, né? Verificar periodicamente as condições físicas dos filtros e mantê-los em condições de operação, restringir a utilização de compartimento onde se instala a caixa mistura do ar de retorno de ar de renovação, por aí vai, entre outras, preservar a captação do ar externo, entre outras condições aí, né? Então, esse é um tema bem interessante aí. Então, isso tudo está relacionado
com o que a gente chama aí de PMOC, que é uma preocupação mundial, está relacionado também com a preocupação com a saúde, né? Deve existir um projeto de execução, existe a questão das medidas básicas, medidas específicas, né? E existe todo algumas coisas que devem ser observadas aí, como, por exemplo, uma coisa interessante é essa questão da síndrome dos edifícios doentes. Consiste no surgimento de sintomas, que numa situação temporal pode ser relacionado a um edifício particular. Então, como evitar essa situação de edifícios doentes a partir do momento que esses ar-condicionados eles começam a ficar muito sujos, né? Então, precisa fazer a limpeza desses componentes. Então, aqui ele bota algumas necessidades como, por exemplo, manter limpos os componentes do sistema, utilizar na limpeza produtos biodegradáveis, como foi salientado aí num dos slides passados aí, né? Então, assim, uma coisa importante aí desse processo aí é que ele traz alguns benefícios, como a redução com custo de manutenção do sistema, bem como o aumento da vida útil dos equipamentos, dos componentes, diminuição do consumo de energia, aumento no conforto térmico, também ar puro, livre de contaminação e melhoria da qualidade de vida, porque as pessoas elas vão adoecer menos, né? Certo? Então, o PMOC está em consonância com a questão da legislação de segurança e medicina do trabalho, também com os órgãos de vigilância sanitária, né? E a questão da não implementação do PMOC pode acarretar, desencadear microepidemia e doenças oriundas da má qualidade do ar, né? Então, existem normas da BNT que orientam isso. Uma dessas aí é a 13971, que fala de sistema de refrigeração, condicionamento do ar, ventilação e aquecimento, né? Aí ela traz várias orientações aí, né? Fala, por exemplo, sobre facilidade de acesso, assim, o ar-condicionado ele deve ter um fácil acesso, deve ter uma iluminação para realizar a atividade de manutenção, deve ter um ponto de energia para que a pessoa que vai fazer essa limpeza ela possa estar conectando esse ponto de energia, ponto de água de drenagem, entre outros recursos aí, né? Então, nessa norma aí, ele apresenta várias orientações para que seja realizada essa manutenção, inclusive com planilhas, né, com tabelas de classificação, o que é que deve ser observado, quais são os tipos de verificação que devem ser feitas, né, em cada um dos tipos de equipamento aí do sistema de ar-condicionado, certo? Então, a gente não vai... A gente procura explorar esse assunto de maneira mais detalhada no curso de Segurança do Trabalho, que é um curso de pós-graduação, né, oferecido pelo Departamento de Engenharia da Produção. Então, a gente discute esse tema com um maior detalhamento, tá? Então, nessa norma aí, na 19371, eles falam tudo o que deve ser observado em termos de procedimentos em relação aos vários componentes aí do sistema de ar-condicionado. Outra coisa importante também é a questão da ventilação industrial. Existe uma variedade muito grande de legislação sobre a questão da ventilação industrial. Existem normas também da BNT, tá certo? Como, por exemplo, essa aqui, a 6401, também a NB 1306, entre outras normas, né? Então, existem muitas normas falando sobre essa questão das tecnologias de tratamento de ar, né? Existem normas brasileiras também para ar-condicionados, como essas ABNTs que estão relacionadas aqui, né? Uma série de normas ABNT também sobre a questão do ar, certo? E então, assim, é muito importante não só a questão do ar-condicionado, mas a questão da ventilação de um modo geral nas empresas, tá certo? Porque os objetivos da ventilação é a manutenção da saúde e segurança do ser humano, conservação de materiais e equipamentos, refrigeração e aquecimento do ar,
restabelecimento de condições atmosféricas adequadas para a presença do homem, né? Do ser humano. Então, isso você vai ter, a gente no ambiente laboral, muitas vezes a gente vai encontrar ambientes, situações que pode estar fazendo muito calor, né? Por exemplo, você pode ter locais que você tem uma percepção ambiental de 40, 50 graus Celsius, né, de temperatura, que aí o sistema de ventilação vai tentar restabelecer uma temperatura adequada, em torno de 23 graus, né, para que o trabalho seja seguro e confortável. Então, você pode ter situações em alguns lugares que a temperatura ela pode ser próximo a zero ou até negativa, né? Então, os sistemas de ventilação eles vão procurar ou refrigerar ou aquecer o ar para dar condições adequadas de trabalho para os trabalhadores, tá certo? Então, recentemente, algumas empresas, alguns frigoríficos, eles foram multados, não aqui no estado, mas em outros lugares, grandes frigoríficos, por conta de manter temperaturas muito baixas, que para preservação dos alimentos, né, das carnes que estavam sendo manipuladas, e essa temperatura muito baixa, os trabalhadores eles não eram bem preparados em termos de vestimenta para trabalhar em temperaturas tão baixas. Então, algumas dessas organizações, desses frigoríficos, eles tiveram que responder por causas, né? Eles sofreram ações na justiça por não dar condições adequadas de trabalho aos trabalhadores por conta de trabalhar em temperaturas muito baixas, né? Então, aqui nós temos exemplos aqui de ventilação natural, né? Como é que isso poderia estar funcionando, né? Aqui tem exemplos de ventiladores, né? Que podem ser utilizados para ajudar na circulação do ar, né? Então, ele traz proteção à saúde do trabalhador, segurança do trabalhador, proteção de materiais e equipamentos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de alguns componentes do sistema de ar-condicionado, né? Alguns tipos de ar-condicionado aqui também, por exemplo, ar-condicionado de janela, split cassete, multi-split, né? Vários sistemas, ar-condicionado portátil também e outros, o compacto, entre outros sistemas, né? E outros componentes desse sistema de refrigeração, como filtros de ar, ventiladores e outros equipamentos, né? E a questão das normas. Então, existem dois tipos de ventilação, a diluidora e a exaustora, né? A exaustora ela vai tirar o ar contaminado de dentro dos ambientes internos. Já a diluidora ela vai diluir o ar limpo, né? E um ar em temperatura mais baixa, muitas vezes, no ambiente interno, né? Para tentar alcançar a temperatura ideal, né? E aí vão existir vários equipamentos aí, por exemplo, aqui um exemplo de um sistema exaustor aqui, utilizando uma coifa, uma tubulação, um sistema de controle aqui, e muitas vezes um outro sistema utilizando um ventilador aqui para estar fazendo colaborando nesse processo de exaustão, né? E aqui uma outra representação também, né? Que você tem uma fonte de geração de poluentes, né? Muitas vezes a gente falou, pessoal, aí da questão de carbono, mas às vezes, por exemplo, você tem uma empresa que é uma empresa de fabricação de móveis, certo? Então, uma empresa fabricante de móveis, ela vai gerar muito material particulado, né? O pó, por exemplo, se ela trabalha para fabricar móveis, móveis sob encomenda. Então, ela vai cortar várias peças de MDF. Na hora que ela está cortando essas peças de madeira de MDF, né? Vai gerar muito material particulado, que aí esse material particulado ele precisa ser sugado para que o trabalhador ele não fique
em um contato tão grande com essa poeira que está sendo gerada, certo? Então, aqui tem vários exemplos aqui, inclusive aqui, por exemplo, um trabalhador aqui, ele, muitas vezes você tem no processo industrial, processos de solda, tá? Aqui, então, na questão da aplicação no processo de soldagem, vai ser gerado gases também, então você precisa dessas cabines, né, para estar fazendo a captação dos gases decorrente do processo de solda, para que, de repente, o trabalhador ele não fique inalando essa poluição, certo? Aqui um outro sistema também que você tem um sistema exaustor aqui, que ele coloca aqui próximo, como se fosse um braço articulado aqui, e aí ele coloca bem próximo aqui de onde ele está realizando. Aqui essa foto ela está um pouco desfocada, mas o trabalhador ele está de máscara, deve estar de luva também nesse procedimento, e aí essa questão tem esse braço articulado aqui, ele vai sugar o ar que está aqui nessa superfície aqui, para que ocorra a exaustão para o sistema, né? Então, existem vários tipos de captadores de ar, tá certo? E também, quando esse ar ele é coletado a partir de vários processos industriais, muitas vezes, então você pode ter o gás, ele passa, ou esse ar poluído, ele passa, então aqui ele tem uma espécie de uma câmara gravitacional, onde, à medida que esses gases, esse ar, ele vai passando aqui para uma área exterior, as partículas elas vão ser depositadas por gravidade aqui no fundo, né? Então, ele pode estar utilizando, nesse sistema, ele pode ter coletores inerciais, sônicos, térmicos, centrífugos, né? E aí tem vários sistemas de coleta diferentes, dependendo do tipo o tipo de poluente que está sendo compartilhado no ar, né? Certo? Então, existe aqui alguns sistemas, alguns ventiladores. Existem legislações também para a questão da ventilação das cozinhas profissionais. Também a importância de observar a questão do design sustentável dos prédios também, se a gente quer ter um controle maior de temperatura, né? Uma temperatura mais adequada. Então, uma das coisas importantes é a questão da insulação ou insulamento, né? Ou envelopamento, né? Das paredes. Então, se você tem uma parede que ela tem esse sistema aqui, muitas vezes está se utilizando muito uma lã de carvão, né? Que acaba, então você tem a temperatura do sol bate nessa parede, mas essa parede ela retém o calor, né? Não permitindo que o calor externo entre, né, dentro da habitação, né? Então existem vários materiais aqui que eles observam espessura, o material, a geometria, as condições externas. E é muito importante o design dos prédios, né, também. Aqui é o Burj Khalifa, né, lá em Dubai, né? E quando eles foram projetar o Burj Khalifa, eles colocaram o prédio, ele tem esse formato aqui, não é à toa. Eles colocaram, então, o Burj Khalifa aqui num túnel de vento, e colocaram vários sensores nas paredes aqui dessa maquete para tentar identificar como é que o ar, as dinâmicas de ar iam impactar no prédio. Então, eles identificaram que aqui tem uma representação que mostrou que aquelas áreas que a cortina de vento, né, que pressionaria o prédio, assim, os locais que teriam um impacto maior, é justamente o momento que esse prédio ele fica mais fino. Então, esse prédio ele tem o prédio mais alto do mundo, né? Tem 814 metros. Então, nesse ponto mais alto, ele acaba sendo mais fino, diminuindo a resistência do ar, né? Então, isso aqui também é uma coisa importante também em relação à questão do design dos prédios. Em relação também ao design dos prédios, existem softwares aí, eu acho que o SolidWorks e outros programas aí, que eles fazem simulações de como é que, de repente, as correntes de ar elas vão circular no interior dos prédios
e como é que vai ser esse comportamento, como é que fica também, à medida que a gente tem essa circulação do ar dentro dos prédios, como é que fica também a questão da temperatura do corpo. Será que no desenho um desenho interno, será que a forma como esse ar ele vai estar circulando, eu vou conseguir diminuir a temperatura corporal dos funcionários? Então, isso é uma informação importante que a gente precisa ter, né? Então, aqui um exemplo de como é que esse software ele pode estar gerando o comportamento dos sistemas de ventilação e de ar-condicionado no prédio, né? Então, assim, é importante observar também as curvaturas também, né? Olha, com uma representação ao longo do dia, né? Como é que isso se comporta. Dependendo da localização de onde nós estamos no globo terrestre, existe necessidade de repente, observar a forma como os prédios eles podem ser construídos. Por exemplo, uma casa na Rússia, ela tem muito menos sol do que uma habitação que está próximo aqui ao Equador, como é o caso aqui de Natal, né? Então, assim, existe necessidade existe uma lei municipal em São Paulo, que é 8.266/75, que observa a importância de preservar janelas, né, para que nas edificações, para que o sol também entre nas habitações, para que você tenha também a questão de um ambiente mais salubre, né? Então, quando entra a luz do sol, você tem mais saúde também nos ambientes internos, né? Aqui outro tópico interessante é o conforto climático aplicado às cidades, então a importância de muitas cidades que têm parques urbanos, né? Para que as pessoas elas possam encontrar um conforto. Recentemente, agora em alguns países, agora no mês de julho e agosto, a Europa viveu registrou as maiores temperaturas históricas no continente. Eles chegaram a atingir 48,8 graus Celsius, né? Então, muitos moradores de cidades na Espanha, na Itália, eles estavam indo para shoppings para se proteger da temperatura do ambiente, porque muitas vezes são habitações que não estavam preparadas para temperaturas tão altas. Então, os moradores de várias cidades europeias, eles estavam indo para os shopping centers para ter um alívio, né, da temperatura, né? E então a importância de você ter também espaços como esse aqui para refrescar as pessoas da cidade, né? Então, outro ponto aqui importante sobre tudo isso aqui, né, é que como é que a gente pode melhorar a percepção de temperatura do nosso corpo, né, como está representado aqui, né, nessa representação aqui. Então, a nossa percepção de temperatura, ela vem da temperatura do ambiente, a temperatura do ar, pode muitas vezes vir, né, da temperatura das superfícies que estão ao nosso redor, de uma umidade relativa, também do movimento do ar. Então, se a gente tem mais vento, se o ar ele se move mais velocidade ao longo, em contato com nossa pele, a gente vai ter uma percepção de temperatura menor. Já se o ar está mais parado, essa temperatura alta ela pode ficar mais concentrada. Tem a ver também com as taxas metabólicas do corpo. Então, uma coisa é você estar parado, outra coisa é você estar correndo. Então, a quantidade de energia despendida vai aumentar a percepção de temperatura e o tipo de vestimenta que nós estamos usando. Então, se você está com uma camisa dry fit, você está fazendo uma camisa, você está andando em Natal com a camisa dry fit, por exemplo, um tecido leve, é uma percepção. Já se você está com terno, é outra experiência que você tem em termos de temperatura, né? Então, outra coisa também que a gente coloca também a questão da adaptação. Qual a condição de adaptação que nós temos em relação à questão do ar? Então, no Brasil, então, nós temos aqui várias
situações de temperatura, né? O Rio Grande do Norte aqui ele está impactado por temperaturas maiores também. Temos tido aumento de temperaturas em vários lugares do mundo também. Mostra-se importante a questão do design dos edifícios, né, que era um outro assunto que a gente está tratando aí, que a gente deve pensar sobre isso, né? Então, algumas práticas de design envolvem casas passivas, que usam a energia do sol para aquecer e resfriar os espaços, a superinsulação, né? Quer dizer, você proteger envelopar as habitações para que elas possam se proteger da temperatura solar, né? Da radiação solar, janelas de iluminação, imóveis autossuficientes, né? Edifícios de energia zero, terrenos, a forma também como as construções são feitas. E aí a gente tem, por exemplo, uma imagem interessante aqui, é que a arquitetura do McDonald's, que ela é igual praticamente em todo lugar do mundo, né? Mas será que deveria ser assim, né? Será que não deveria, de repente, a gente ter uma arquitetura adaptada para cada lugar do mundo, que tem uma temperatura diferente também, né? Então, aqui você usaria as mesmas soluções de design para prédios em Oman, Europa e China, né? E aí, algumas razões para a gente construir os prédios, para trazer o mínimo de conforto térmico, visual, qualidade do ar e barulho, segurança, abrigo e atender necessidades pessoais. Aqui a gente tem representações de diferentes tipos de telhado em diferentes lugares do mundo, dependendo do tipo de... Você tem aqui nos países da Europa, às vezes, alguns locais que tem um telhado mais comprido, né? Para que você não acumule a neve nesses telhados aí, né? Então, aqui você tem construções, aqui, por exemplo, na Mongólia, né? Um iurte, né? Que é uma estrutura mais leve, móvel e pode ter um conforto térmico maior. Você tem, de repente, habitações que deixam áreas livres para que ocorra um pergolado, né? Que para que ocorra a circulação do ar, a troca do ar através desse pergolado. E aqui eu gosto dessa figura aqui, que muitas vezes esse prédio a gente poderia até imaginar uma universidade, né? Que ela durante o verão as copas de árvore estão protegendo o prédio do calor, né? Do sol. E durante o inverno, que assim, em alguns lugares que você tem neve, né? Você tem frio, né? As folhas dessas copas de árvore elas cairão e aí o sol ela passa por essas copas secas, né? Iluminando a face do prédio aí, né? Trazendo calor e conforto térmico para essa habitação, né? Então, o design sustentável de prédios envolve design, né? Pensar baixo consumo de energia, novos materiais e técnicas de isolamento ou insulamento e também novos materiais de construção, né? Então, aqui a importância de paredes e cobertura pesadas, isolamento térmico, pequenas aberturas, uso de áreas sobreadas, resfriamento evaporativo e ventilação seletiva, né? E aqui um exemplo interessante é o próprio exemplo, o caso do IMD aqui. Quem já visitou aqui o IMD ou quem já estudou no IMD teve a oportunidade de ficar aqui nessa área aqui. Então você, aqui nessa representação aqui, como essa parede ela é muito larga, acaba que o calor da tarde, que no caso é o sol da tarde que entra aqui, ele fica acumulado nessa parede aqui, evitando que esse calor ele chegue aqui no ambiente interno, né? Então, é confortável ficar aqui nessa área aqui. Então, muita gente estuda, tem muitas reuniões, encontros nesse local, nessa área aqui do Instituto Metrópole Digital. E aí a gente tem também o CETEC, né? O prédio aqui, nosso prédio da engenharia, da produção, que grande parte da lateral dele tem essas venezianas aqui, que o sol bate nas venezianas, as venezianas, então, elas ficam quentes, né, no período da manhã, no período da tarde, mas como a radiação ela já foi captada por essas venezianas aqui,
essa temperatura acaba que essa radiação solar acaba que ela não entra dentro da parte interna, né, do prédio, né? Então isso aqui é também uma iniciativa interessante em termos de conforto térmico, né? E aí, no caso, a UFRN, ela é uma grande... Existem muitas dissertações na engenharia civil, trabalhos de conclusão de curso, na engenharia civil e na arquitetura, justamente sobre esse tema também de conforto térmico, né? E a questão de pensar o design dos prédios também envolve profissionais de várias áreas, né? Engenheiro mecânico, gestor de projetos, construtores, design de interiores, arquiteto, para pensar uma boa habitação, né? A questão da mudança climática e uma perspectiva de um aumento das temperaturas que a gente vai ter, e aí a importância da gente pensar como é que vai ser o futuro, né? Como é que os prédios eles podem estar se adaptando para essa realidade aí, né? E aí nós temos aqui, indo para a parte final dessa apresentação, nós temos, em relação à questão do tema de equipamentos de controle de poluição do ar, nós temos vários mecanismos para o controle da poluição do ar, como controle de emissão de material particulado, filtros de manga, coletores inerciais, coletores úmidos, ciclones pós-queimadores, precipitadores eletrostáticos, né? E aqui, por exemplo, o filtro de manga, você tem aqui a entrada dos poluentes que são retidos nesses filtros aqui, à medida que o ar vai passando, ele sofre uma resistência mecânica e aí os poluentes eles vão sendo coletados aqui no fundo, né? De maneira gravitacional, eles vão sendo depositados aqui. Depois esse filtro de manga ele é aberto e é feita a coleta desse pó, né? Desses aqui, né? Aqui é um exemplo do filtro de manga, né? E aí muitas vezes é colocado num caminhão, o caminhão vai transportar esse pó para, muitas vezes, um aterro sanitário, né? E aí o filtro de manga ele tem algumas vantagens, como alta eficiência, perda de carga não excessiva. Então, dependendo do tipo de poluente que é gerado na atividade industrial, vai ter uma espécie de um filtro desse diferente, tá? Então, aqui existem os coletores gravitacionais, existe muitas vezes os coletores úmidos ou lavadores de gás, que o gás ele vai passar aqui, e aí esses coletores úmidos eles são sprays de água, né? Que à medida que o ar vai passando, esse ar contaminado que vai passando aqui com detritos, né? Ele tem esse spray de água aqui, então isso vai fazer com que os poluentes eles sejam captados, né? Então, isso é um estudo, aqui um outro tipo, aqui você tem a entrada aqui muitas vezes é um sistema que, por exemplo, para lidar com partículas metálicas, tá? Então, você pode ter aqui, aqui no caso, você pode ter um lavador tipo Venturi, ou pode ser muitas vezes equipamentos que vão utilizar magnetismo para captação de materiais metálicos, né? Então, aqui só mostrando para vocês que existem vários tipos de sistemas, como esses scrubbers também, né, que eles fazem, que seria a questão dos coletores úmidos, para fazer a coleta dos poluentes, né, que a gente deve considerar, tá certo? Então, são vários sistemas aí. Um outro sistema também que é bem conhecido, que é a questão do ciclone, né? E muitas vezes as indústrias eles podem estar utilizando mais de um sistema. Aqui nessa imagem aqui você tem um ciclone, aqui inclusive embaixo aqui tem até um caminhão já. Aqui você veja que nessa imagem aqui o ciclone ele está em cima do caminhão. Então a gente imagina que ele abriu aqui uma espécie de um registro e essa poeira, esse pó está sendo depositado aqui em cima desse caminhão, esse caminhão está fazendo a coleta. E nessa mesma foto aqui, nós temos o ciclone e temos o filtro de manga também, né? Nós temos os dois aqui nessa representação, né? Então, depende muito do sistema, né? Do tipo de poluente que está sendo
gerado aqui, por exemplo, precipitadores eletrostáticos, quando você tem partículas metálicas, né? Metais que podem estar sendo capturados. Então, só para a gente não vai estar falando, dando um detalhamento maior sobre isso, mas só para mostrar para vocês que, dependendo do tipo de resíduo produzido, ele vai ter uma abordagem diferente, né? Existe também, em relação à questão dos ambientes internos, legislação sobre espaço confinado, que é a questão da NBR 14787, né? E é um pouco isso para complementar esse tema de hoje, né? Que é a questão da qualidade do ar, tá certo? Para a gente estar, então, encerrando aí a nossa apresentação em nosso webinar, pessoal. Então, muito obrigado pela atenção. E aí a gente está encerrando a gravação agora.